Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aulinha aí do nosso curso, né, de leitura e interpretação de desenho técnico. Hoje é a nossa aula 7, tá? Hoje iremos falar um pouquinho com vocês, né, sobre escalas. Escalas é um detalhe muito importante nos desenhos técnicos, porque todo desenho ele é necessário conter na legenda do desenho a escala. A escala está relacionada à relação de tamanho real da peça com o tamanho real do objeto que está desenhado, né, na folha ali. Então, é a relação entre o tamanho real da peça e o tamanho que está no desenho. A gente tem três tipos, as escalas são classificadas em três tipos. Ou as escalas são de redução, ou seja, o desenho está representado menor do que a peça original. Imagine que você vai desenhar uma mesa de jantar com 6 lugares, em uma folha A4. Se você fosse desenhar no tamanho original, essa mesa não caberia numa folha A4. É por isso que é necessário, a gente faz o uso da redução, de forma que eu vou fazer um desenho menor, numa escala menor, do que o tamanho real do objeto, no caso do exemplo, dessa mesa de jantar, que eu irei representar numa folha A4. Então, sempre que o meu desenho ele fica numa proporção menor do que o tamanho real da peça, eu caracterizo isso como sendo uma escala de redução. Como é que a escala é representada? A escala é representada dessa forma. Você vai ter um valor, um número, tá? 2 pontinhos e um outro número. Então, essa relação funciona da seguinte maneira. 1 para 2. Isso quer dizer o quê? Que para cada milímetro real, cada milímetro no desenho, ele corresponde a 2 milímetros na peça. Ou seja, eu estou fazendo uma redução de 2 vezes o tamanho real. Então, se eu pego um comprimento ali de 100 milímetros, no original, na peça, de 100 milímetros, e eu aplico uma redução na escala de 1 para 2, eu estou reduzindo 2 vezes. Então, essa medida será representada não com 100 milímetros no papel, mas com 50, ou seja, 2 vezes menos. Aqui no outro exemplo, você tem uma escala de 1 para 3. Tá? Então, isso quer dizer que a cada milímetro do desenho corresponde a 3 milímetros de tamanho da peça. Ou seja, eu estou reduzindo a peça 3 vezes. Tá? Então, se você pega uma medida que seja ali 60 milímetros de comprimento ou 60 de altura, quando você for representar isso no papel, você não vai fazer com 60. Você vai fazer com 20, ou seja, 3 vezes menor. Tá? Aqui um outro exemplo de uma escala de 1 para 5. Tá? Então, eu estou fazendo também uma redução, nesse caso, 5 vezes. Então, o meu desenho ficará 5 vezes menor, todas as medidas, com relação à peça que está sendo representada naquele desenho. Existe um macetezinho para a gente não confundir. Como é que eu vou saber se é redução, se é natural ou se é ampliação? Se você reparar na redução, sempre o segundo valor, o segundo número, ele é maior do que o primeiro. Então, sempre que o segundo valor aqui, depois dos 2 pontinhos, for maior do que o primeiro número, caracteriza como sendo uma escala de redução. Ok? Bacana? Avançando aqui, eu tenho a escala também normal ou natural. Essa escala, ela quer dizer justamente que o mesmo tamanho que você tem na peça será o mesmo tamanho representado no desenho. Então, se você tem uma medida lá de 80, né, você vai representar essa mesma medida com 80 no desenho. Ou seja, não tem alteração. É natural, é igual. Tá? Por isso eu coloquei para vocês a definição. Ocorre quando o tamanho do desenho é igual ao da peça. Essa escala é caracterizada onde os dois valores aqui eles são iguais. Ó. Então, é 1 para 1. Esse é o valor de escala normal que a gente mais utiliza. Então, você olhou na legenda ali de um desenho, está lá 1 para 1, quer dizer que exatamente o tamanho que está ali na folha é exatamente o tamanho original do objeto.
ok? Essa é a escala natural. Característica dela, os dois números são iguais, tá? Se os dois números são iguais, quer dizer que o tamanho da peça é igual ao tamanho no desenho, ok? O terceiro tipo de escala que eu tenho é a escala de ampliação. Como o próprio nome já diz, isso quer dizer o quê? Você vai estar ampliando o objeto. Então, se você tem uma peça muito pequena, que até alguns detalhes, você tem uma folha maior, você precisa expressar melhor, você faz uma ampliação, de forma que facilita a leitura e a interpretação. Então, a ampliação, eu estou fazendo um desenho que ele tem um tamanho maior do que o tamanho original da peça, tá? E aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a escala 2:1. Então, se eu tiver uma escala aqui, ó, 2:1. Isso quer dizer que eu estou ampliando, tá, o meu desenho em relação à peça 2 vezes, tá? Está 2 vezes maior do que o tamanho original da peça. Aqui tem outro exemplo, ó, 4:1. Então, isso quer dizer 4:1. Isso quer dizer que eu estou ampliando o meu desenho em relação à peça 4 vezes. Ou seja, o meu desenho, todas as medidas daquela peça que eu estou representando, elas estão multiplicadas por 4 vezes. Estão 4 vezes maior. Então, eu estou ampliando, ok? 4 vezes. Um outro exemplo pode acontecer, tá? 2,5 por 1. Isso também é uma escala de ampliação. Nesse exemplo, eu estou ampliando 2 vezes e meia a mais. Então, cada medida original da peça, eu irei multiplicar 2 vezes e meia para desenhar, para representar no papel, na folha de desenho. Característica, para mim não confundir, como é que eu identifico, batendo o olho na escala, que ela é de ampliação. Repare que toda escala de ampliação, o primeiro número, ele é maior do que o segundo número. Então, como o primeiro número é maior do que o segundo, automaticamente eu já identifico que se trata de uma escala de ampliação, tá? Então, esse é o detalhe que vocês não podem se confundir. Quando o segundo número é maior, trata-se de uma escala de redução. Quando o primeiro número é maior, trata-se de uma escala de ampliação. Quando os dois números são iguais, trata-se de uma escala de normal ou natural, ou seja, o mesmo tamanho da peça é igual ao tamanho do objeto. Essa escala é uma escala que a gente já veio trabalhando, né, desde o início. Vocês pegam a medida da pecinha e representam no papel, exatamente com a mesma medida. Agora a gente tem mais essas outras opções aí de escalas. É interessante, tá? Tirar um print dessa tela aí, para que vocês depois anotem isso aqui no caderno e depois dêem uma leitura, façam uma leitura cuidadosa, tá? Para captar bem essa ideia aqui. Vamos fazer um pequeno exemplo, tá? Um pequeno exemplo aqui para vocês sobre o que é isso aqui, tá? Então, vamos tomar como referência uma pecinha conhecida da gente, né? Que é aquela pecinha número 1, tá certo? Então, vamos fazer essa peça aqui, baseando aí nos detalhes com relação à medida. E digamos que eu vou fazer essa peça aqui numa escala de 2:1. Automaticamente, eu estou fazendo uma escala de ampliação, como a gente acabou de discutir aí. Então, aqui eu não estou medindo na prática, eu só estou representando. Vamos supor que a gente vai estar medindo aqui, tá? Então, vou fazer aqui primeiro essa altura aqui. Eu medi aqui, deu 18. Se deu 18, e a escala é 2:1, automaticamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ampliar essa medida, né? No caso, quantas vezes que eu vou ampliar? Vou ampliar 2 vezes. Então, 18 vezes 2. Então, daria 36. Então, eu vou desenhar essa altura aqui da peça, ó, que seria 18, vou desenhar, na verdade, com 36 milímetros.
porque eu estou fazendo uma ampliação. Ok? 36 milímetros. Feito isso, passo a próxima medida. Vou medir aqui o comprimento. Ó. Vou medir o comprimento aqui da peça. Vou medir aqui o comprimento. Está dando aqui 52. Como eu estou ampliando duas vezes, 52 vezes 2 vai dar 104. Então, eu vou ampliar aqui. Ó. Essa medida aqui vai ficar com 104. Cheguei nesse ponto, vou fazer essa alturinha aqui. Essa altura aqui, na peça está dando 9. Né? Essa medida aqui, ó, está dando 9. Como eu estou ampliando duas vezes, 9 vezes 2 vai dar 18. Estou aqui só clicar com 18. Cheguei nesse ponto, tem esse rebachinho aqui, ó. Né? Então, vou medir aqui o rebachinho aqui, quanto que tem. No caso aqui está dando 35. Estou ampliando, então eu vou dobrar, 35 vai virar 70. Então aqui eu vou fazer com 70. 18. Pego essa medida aqui também. No caso está dando 18. Multiplico por 2, vai dar 36. Então aqui fica o 36. Feito aqui o desenho, agora o que eu tenho que fazer? Cotagem. Então eu vou puxar aqui as linhas de cotagem. Linha de extensão, linha de cota, a setinha. Linha de extensão, linha de cota. As setas. Linha de extensão, linha de cota, as setas, linha de extensão, linha de cota, setinha, linha de extensão, linha de cota, setas. E agora os valores. O detalhe aqui interessante é o quê? O valor, ele não é o valor original da peça, ele é o valor que você desenhou. Então, no caso, essa medida aqui era 18, a gente dobrou, escala 2 para 1, então eu fiz essa medida com 36. Então, aqui vai ficar, eu preciso colocar 36. Então, você não pode mentir, tá? Na cotagem. Você não pode colocar a cotagem diferente do que você desenhou. Como é que o cara vai saber que está maior? Ele tem que ir lá na legenda, ver a escala que está lá e ter a percepção do que são escalas. Então, esse comprimento, no original era 52. Como eu dobrei, ficou com 104. Então, aqui, ó, está com 104 milímetros. Tá? Aqui, estava com 9. Como eu dobrei, ficou com 18. Então, aqui, são 18. E aqui também era 9, ficou 18. Tá? Esse comprimento aqui era 18, dobrou, ficou 36. Né? E aquele comprimento ali, fugiu aqui um pouco da cabeça aqui, seria ali, vamos fazer aqui pela diferença, aproveitar a calculadora, né? Então seria 104 menos 36, então seria 68, certo? Então tá aqui, ó, a vista de frente, tá? A vista lateral esquerda, vou representar também no mesmo padrão, e a vista superior também eu represento o mesmo padrão. Não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas entendam que a ideia do que é uma escala, como eu represento essa escala, e eu tenho que fazer isso também nas outras projeções, ok? A aula de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, assista novamente esse vídeo,
tá? Para que consiga assimilar as ideias. E faça os exercícios, porque é através dos exercícios que você realmente vai desenvolver o aprendizado, realmente desenvolver o conhecimento, tá? Obrigado aí por nos acompanhar até o final e até a próxima.